Olá, meus queridos amigos, estamos começando mais um Jesus e Eu podcast. E você já sabe que é para a glória do nome de Jesus. E qual é o desejo do nosso coração? Você também já sabe. É que você esteja bem, a sua família esteja bem, que a tua saúde esteja, jóia, tá bom? Os teus filhos, você que é casado, o seu cônjuge, que Deus abençoe vocês poderosamente. Nós vamos bater um papo daqui a pouquinho, mas antes eu quero que vocês vejam os amigos do bem, aqueles que fazem parte desse projeto na libertação de famílias no Paquistão, assim como cuidar dos órfãos no Haiti. Vamos ver? The Best Açaí em Pomerode, 2 lojas para melhor te atender. Sucos Natur, 100% natural. The Best Açaí em Manuel Ribas, Pitanga e Ivaiporã. Lojas Ipiranga, sua melhor amiga, em Santo Antônio da Platina. The Best Açaí em Brusque. Reprotec, papéis especiais, toner, encadernação, rede de gráficos e muito mais. Carilu Sports, materiais esportivos e uniformes para sua empresa. Divine Hands, sua casa nunca mais será a mesma, atendendo em Carolina do Norte e Carolina do Sul. Você pode conferir o endereço dos nossos amigos do bem na descrição deste vídeo e nas nossas redes sociais. Esse é o Jesus e Eu podcast. Então o papo hoje é com Alexandre Aljarila. Ele é o marido da Virgínia, pai do Davi e também pastor dos jovens da igreja UBPC lá da Vila Iara. Alexandre, seja bem-vindo ao nosso podcast. Amém, pastor. Eu que agradeço o convite aí e estamos aqui para bater esse papo aí. Eu tenho certeza que vai ser bênção. Amém. Há quanto tempo de casamento? Tenho 20 anos de casado, pastor. 20 anos. 20 anos já. E o filhão? 17 anos. 17 anos. 17 anos já. Poxa, o tempo passa, né? A gente tem cara de novinho assim, né? Mas a gente... Ontem na conferência lá os meninos estavam testando as câmeras, né? E daí ele teve um que me pegou por cima assim, e aquela mechona de cabelo branco, eu falei, rapaz, a idade chega, hein? Mas enquanto tá com o cabelo branco tá bom, né? Tá bom. Pior quando o vento leva, né? E o vento levou... Fica sem nada, né? Mas a gente chega à conclusão que cabelo é uma coisa que tá na cabeça dos outros. Sim, né? Normal. Mas a gente vai tocando barco mesmo assim, né? Com certeza. Como que deu o chamado de trabalhar com jovens? Pastor, a gente, depois da minha conversão, desde quando eu me converti, cheguei ali na Vila Iara, a gente sempre foi envolvido com os jovens, né? Então, teve uma época que eu e mais um amigo meu, Fernando, nós nos convertamos até junto, né? E ele se tornou o líder de jovens. E eu era o vice. E devido a uma situação, acabei assumindo a juventude, né? Ficamos 4 anos, de 2004 a 2008, mais ou menos. Que foi quando o Davi nasceu, que eu entreguei a liderança, né? Éramos líderes. E depois nós fomos embora para Curitiba, né? O Davi nasceu, com 1 ano praticamente nós fomos embora para Curitiba. E assim, lá eu não exerci muito o ministério, né? Fui para uma denominação onde era um obreiro. Lá o obreiro é pastor auxiliar, praticamente, né? Sim. E fui consagrado, fiz o EMITA, que é a escola de ministérios deles, né? E até que a gente voltou. E no nosso voltar houve o convite do pastor Wilson para estar pastoreando. O pastor Cristiano, devido à demanda ali do SOS, né? Ah, sim. Não estava conseguindo acompanhar a molecada, né? E aí... eu vim totalmente decidido a não trabalhar com jovens, né? E aí, desejo do coração. E aí o pastor me chamou, falou, Alexandre, a gente precisa de vocês. E eu falei, pastor, eu não tinha intenção, né, de trabalhar com jovens, mas a gente tá aqui para servir, né? Na necessidade da igreja, vamos para cima, né? E rapaz, sabe aquele negócio? Mas não é isso que eu quero. Aí ele me convidou para ir num encontro de pastores e tinha um pastor, ele tem um ministério Juventude para Cristo.
Não sei se você esteve nesse encontro lá no Espaço Esperança. Não lembro. Não lembro. Rapaz, e Deus falou tanto comigo, e ele veio falar justamente sobre pastoreio de Olha jovens, que coisa, hein? né? Falou sobre pastoreio de jovens, eu tinha levado o Léo, que também é líder, né? E ele falou que a probabilidade de um adulto desviar é muito pequena, mas a probabilidade do jovem é muito grande dele se desviar. E existe um índice muito alto de jovens desviados, e ele trouxe estudos e demonstrou que por que jovens desviam? Porque eles não são cuidados. Porque quando surge alguém com chamado pastoral, normalmente já se chama esse pastor para trabalhar na igreja. E aí coloca outras pessoas, de repente, não tão preparadas para ser pastor de jovens, né? E ali eu entendi que o meu tempo agora era pastorear os jovens. Seria como um pai? Como um pai, você tá ali Sim. orientando, né? Tá dando um direcionamento. E querendo ou não, a presença de um pastor é diferente Sim. de um líder, né? Sim. Por mais que eu seja o pastor, nós temos os líderes também, né? Que nós trabalhamos em conjunto. A gente, devido a gente ter essa experiência com jovens lá atrás, que quando nós fomos embora deixamos assim, uma juventude bem organizada. Inclusive um dos meninos que a gente lapidou foi o Bruno Armani, né? Que é o Sim. missionário Sim. da época. Então a gente saiu, tinha 80 jovens praticamente quando nós fomos embora. Então a gente tinha essa experiência. E no meu ver, a juventude, ela precisa ser uma juventude muito ativa, né? Então a gente começou a implantar isso, passar para os líderes e começamos a trabalhar. Então nessa reunião de pastores foi onde Deus, né, me pegou e Tocou o falou, coração tocou meu e- coração. E assim, é tão impressionante como é de Deus, porque você vê o crescimento, né? Ver os frutos, né? Vê os frutos, vê as coisas acontecerem. Você olha e fala, não é eu que faço daí, É. só pode ser Deus, porque eu não tenho o poder para fazer isso, Sim. né? Esse surgimento, a gente tem uma maneira de liderar eles, né? De apoiar, de confiar, de motivá-los, né? Sim. Então isso acho que casou ali esse chamado que a gente tem, trabalha na área comercial também, fala muito, eu e a Virgínia, tem muitas ideias, então aí a gente Vai entendeu, aplicando no dia a vai dia, né? aplicando, né? Entendi. E aí a gente entendeu que esse era o tempo nosso de estar cuidando dessa galera E aí. como precisa, né? Precisa. Como jovens precisam de um pastor. Pastor, eu falo assim, o pastorear jovem é pastorear uma igreja. Sim. Problemas, inúmeros problemas pesados mesmo, que a Sim. gente encontra, né? Que chega até nós, assim, preocupantes, que precisa de conselho. Não é questão de aconselhar porque brigou com o pai, não. Eu sei. É coisas mais pesadas que o senhor deve saber, Sim. né? E mais hoje ainda, o mundo que nós estamos vivendo é constante. Situações constantes, assim, pesada mesmo, que o líder talvez não teria uma estrutura para poder tá orientando. Orientando. É porque não passou, né? O processo, não conhece. Exatamente. E como que é equilibrar o ministério, família, trabalho? Porque não é fácil. A gente vive num Não. tempo que é uma correria muito grande, né? O que a gente mais ouve hoje é não tenho tempo, não é Muito isso? grande. O que a gente mais, Exatamente. puxa, a correria, o dia a dia. E como que é equilibrar tudo isso? Rapaz, a gente deixa o tempo levando. Acho que o primeiro ponto, você tem que ter o seu cônjuge com você, né? Ah, sim. Se ele não tiver com você, é complicado. Porque demanda tempo você cuidar de uma juventude, né? O trabalho, assim, às vezes eu sou muito grato a Deus, pastor, porque o Senhor, ele nos surpreende. E eu creio que quando nós cuidamos das coisas dele, ele cuida das nossas, Com certeza. né? E exemplo, eu trabalho na área de rastreamento veicular, tem uma empresa e agora eu estou no proteção veicular. E a minha vinda para Londrina não foi muito bom financeiramente, né? Em Curitiba eu ganhava muito melhor. E aí, rapaz, a gente, né, inseriu na igreja mesmo, entramos de cabeça mesmo para ajudar, todos os cultos, tudo. E, rapaz, tava no meu limite e Deus surgiu um cara que queria me conhecer de todas as maneiras para eu trabalhar para ele, da empresa de proteção veicular. E eu já tava no meu limite financeiro, pastor.
Mas eu sempre crendo que o Senhor estava cuidando, né? E ele bateu na minha porta, veio e disse que gostou de mim e tal, fez um contato por telefone e veio de Joinville me conhecer. Ah, de Joinville. De Joinville. Aí veio, conversamos, fui pra lá, conheci a empresa, vi que era idônea, né? Uma empresa muito séria e tal. Um pessoal muito bacana. E assim, me fez uma proposta para ser um gerente de expansão deles. Até a gente ficou na briga de salário, né? Faz quanto que você quer, Alexandre? Não, fala você primeiro e tal. E a proposta dele foi o dobro do que eu imaginava, né? E aí também já abrimos um escritório para Virgínia. Então, assim... Trabalha em família, então. Foi um negócio... Na obra trabalha em família e na empresa trabalha em família. Foi um negócio espetacular que Deus fez, assim. Me surpreendeu demais. Então, ontem mesmo, no final do The Victor, eu reuni alguns jovens. Eu sei que alguns têm passado por algumas lutas, que foi guerra mesmo esse The Victor. E eu falei para eles, Deus está cuidando de vocês, né? Com certeza. E se você está fazendo como eles fazem com excelência, né? Tenha certeza que tudo aquilo que vocês precisam, Deus vai honrar, né? Vai honrar. Amém. Porque foram tempos assim, essa molecada trabalhou demais, The Victor, falar pro senhor. Ontem eu falei para eles, se eu tivesse como dar algo para vocês, eu daria. Mas o que eu ofereci... eles estão recebendo muito mais. Então, eu falei, se eu puder, o que Deus tem para mim, eu peço para ele compartilhar para vocês, porque são molecada sensacional. Amém. E haveria a possibilidade dentro do seu trabalho de se criar como que eu posso dizer? Um rastreador para a gente colocar nos jovens? Pois seria interessante, hein? Né? O rastreio do céu, né? O rastreio do céu. Na hora que tiver para ir para algum lugar errado, apitar, travar ele, né? Não é desse jeito, né? Interessante. Mas que Deus trabalha no coração, isso é tremendo, né? Sim. E quais são os desafios, na verdade, em trabalhar com os jovens? Os maiores desafios que para você, talvez você já tenha você tenha uma experiência assim, ao longo do tempo, cuidando de jovens, trabalhando com eles, mas quais seriam os maiores desafios hoje para vocês? Pastor, assim, o que eu senti, como nós não estávamos trabalhando com jovens, de 2008 para 2023 mudou muito, né? A maneira de como você falar com eles. Mudou muito. Né? Eu lembro que o Bruno, eu dava sermão dele, ele tava brincando na hora do culto, eu parava. Hoje você tem que ter mais cuidado. Por mais que a juventude ali, nossa, a gente é muito, muito duro com eles, né? Eu pego pesado, falo muito, mas isso é bíblico, muito sério, Mas ainda assim você tem que tomar um cuidado. Sim. Porque é uma geração... Ser duro e ser amoroso ao mesmo tempo. Né? Porque é uma geração que ela vai pro confronto. Eles não sabem ouvir, dialogar e respeitar o mais velho como nós fomos ensinados assim. Sim. Eu tenho um adolescente. Às vezes o pai vem reclamar dos filhos, eu falo, eu sei o que você está passando porque eu tenho um em casa, né? Então, eu acho que é essa dificuldade. Eles têm muita informação hoje, né? Então, tudo que você vai falar, eles te confrontam, eles falam, né? Então eu senti essa diferença, mas assim, a gente já se encaixou já. É que talvez assim, se você trouxer alguém para a igreja para ser crente, seja até um pouco mais fácil, né? Porque ele pode se tornar um religioso. Exatamente. Agora você tentar fazer ele se tornar um discípulo, aí é a dificuldade, porque o discípulo é fazer o que Jesus fazia, andar como Jesus andava. Aí é um pouco mais trabalhoso. Mas assim, eu creio que não é em vão o esforço, o trabalho, né? Então o desafio, você acha então que é o tempo em que nós vivemos hoje? É o tempo e assim, tentar criar o interesse desse crescimento, né? Do discipulado, de aprendizado, de crescimento espiritual, né? Porque hoje tem muito entretenimento, né? Hoje as redes sociais, Instagram, TikTok, tem de tudo. Tem até igrejas às vezes, né? Tem situação, tem aplicativo que eu nem sei que existe. Eu nem posso nem falar, porque nem... Com certeza você também não. Então assim, existe muita coisa que prende os jovens, né? Hoje eles têm acesso celular. Muito fácil, né? Muito fácil a tudo que imaginar, pornografia,
homossexualismo, tudo tá dentro do celular e os jovens, infelizmente, os jovens hoje, a maioria eles são órfãos de pais vivos, né? Eu ouvi essa palavra. A gente vê jovens que não tem relacionamento com o pai, mãe, tá dentro de casa. A gente vê jovens que mandam em paz. Aí na minha casa, meu filho tem 17 anos, na hora que eu quiser pegar o celular dele, eu pego e eu olho. E aí dele não liberar a senha pra mim. Então assim, é uma geração que tá dominando os pais, né? E a gente precisa ensiná-los. Eu falo muito pro Davi, você precisa me honrar e honrar sua mãe. Esse é o primeiro ponto. É um Primeiro segredo Deus em grande pra primeiro eles, lugar. né? Você precisa honrar, obedecer os mais velhos, seus professores, seus pastores, seus líderes. Cara, isso aí que vai te trazer sucesso para sua vida. Sim. Se você não aprender isso, você vai só quebrar a cara. E os jovens, sim, infelizmente, estão assim. Eles não estão nem aí, eles vão para confronto. E a maioria chega assim, né? Mas assim, eu falo um jovem hoje não conhecedor da palavra, sem uma direção, sem um acompanhamento, né? Então é uma outra dificuldade também que eu vejo, né? Mas você acha assim que de repente o pai ele está lançando a responsabilidade dele muitas vezes para o colégio e muitas vezes para a igreja? Aquilo que deveria acontecer em casa Sim. como educação, né? Às vezes transfere, não, lá na igreja tem que dar educação, ou na escola tem que dar educação. E isso começa dentro da própria casa, não é verdade? É verdade. Eu falo pra você, não tá nem transferindo. Na verdade, tá Largado. jogada ao Deus dará, como dizem o ditado, né? Porque assim, a juventude ela tá entrando num mundo que os pais não estão vendo e tá dentro de casa. Não tem cabimento hoje os pais, e eu falo até pais cristãos de dentro da igreja, não ter relacionamento com o filho, não conversar com o filho, não saber dos sonhos, não motivá-lo para fazer uma faculdade, não motivá-lo para ir na igreja. Nós tivemos nossa conferência, foi muitos jovens da nossa igreja, a maioria foi, mas ainda teve jovens que não foram, né? Então assim, precisa ter esse incentivo. Né? Existe um ditado, se você não levar teu filho para a igreja, você vai talvez buscar ele na cadeia. Então, assim, os pais precisam estimular os filhos. E os próprios pais têm que entender o seguinte, que o que está acontecendo ali é um investimento que está sendo feito na vida deles, né? Exatamente. Eu glorifico a Deus, por exemplo, você pega as meninas do Efizibá lá. Rapaz, essas meninas estavam todo dia na igreja ensaiando. Trabalhando. Durante uns 20 dias seguidos. E culto, e ensaio, em cima de ensaio. E assim, graças a Deus os pais entenderam isso, né? Mas ainda tem pais que não entendem. Que não é fácil, né? Não é fácil. Não é Mas- fácil. Então, assim, outro ponto. A gente sabe que o celular ele vai fazer você procrastinar, vai fazer você não ter motivação para fazer nada. Então, eu sempre falo para a igreja, para os pais. Seu filho está em casa fazendo o que no sábado à noite? Ah, tá no celular, tá jogando. Você sabe o que ele tá acessando? Você sabe com quem que ele tá falando? Né? Você sabe com quem ele está jogando? Não sabe. Então, por que não estar aqui na igreja, buscando conhecimento, adorando a Deus, tendo experiência com Deus? Né? A gente cobra muito isso. Então, a gente precisa esse empurrão dos pais também. E o problema é quando talvez o adolescente não tenha uma mente formada, né? É muito fácil ser conduzido, né, Sim. pelo vento. Com certeza. Muito sobre o que acessa, Sim. né? Hoje a gente vive na era Ainda do mais ainda mais com IA, né? ainda mais com IA. Então, a gente tem situação hoje, a gente já ouviu falar que, eu vou falar não só jovem, mas adulto também, que o ChatGPT é o guia dele. Ah, eu preciso fazer isso, como eu faço? Ah, hoje eu briguei com a minha mãe e tô me sentindo mal, o que você acha disso? Tá nesse nível, tá tratando a IA como uma pessoa. Ou seu Deus. Ou o seu Deus, porque vai buscar todas as soluções ali, né? Todas Porque é uma soluções ali. facilidade, né? Muito facilidade. grande, né? E até interessante sobre isso, a gente vive hoje na era dos influencers, né? Sim. Tanto é que o tema da conferência de Victor do ano que vem, nós já lançamos, que vai ser influencers. Porque hoje, pastor, você pega criança influencer,
adolescente, jovem, adulto e velho. Né? Todo mundo tem Instagram e todo mundo quer influenciar alguma coisa. Então Deus colocou no nosso coração para a gente trazer esse tema. Muito E- tremendo. E a gente vê inúmeros, porque assim, a gente entra no Instagram dos jovens. TikTok. Eu nunca entrei na TikTok, eu andei entrando esses dias Eu para nem ver sei algumas como que situações. entra. Então, eu Eu tenho só também. tenho o Instagram agora por causa do podcast, que minha esposa que mandou o Felipe ainda abrir para mim ali, porque nem isso eu tinha. Eu mexo com o Instagram, porque eu tenho uma empresa, então a Sim, gente sim, é mexe. diferente. Mas nesse outro aí, eu não tenho o Kawaii, tem um monte de coisa, muita que a gente coisa. nem imagina. Então, assim, eu entrei pra dar uma olhada e ver perfil e tal, a gente dá uma acompanhada, né? E assim, é um mundo que o negócio vai tirar. O algoritmo, se você clica numa situação, você pega TikTok. TikTok é só sensualidade. Só sensualidade, dança sensual. Você pega criança, né? Tanto é que teve agora, através daquele influencer lá que denunciou, né? Sim. sobre essa questão de adolescentes sendo influenciados sexualmente, mas você pega hoje, principalmente o TikTok, é só as meninas todas sensualizando, o menino todo sensualizando. Então, o que é isso? São influencers. Influencia. Aí daqui a pouco, esses jovens estão querendo fazendo uma dança para Querem ganhar seguidores, É. tudo isso, né? querem seguidores. Então a facilidade é muito grande, né? Isso é um grande desafio também. Mas não é fácil, né, esse tempo que nós estamos vivendo, né? Sim. E quais as lições assim que você traz para sua vida pastoreando esses jovens? Assim, eu louvo a Deus pelo pastor Wilson, porque ele me deu oportunidade, né? E eu trago isso como uma lição e eu procuro dar oportunidades, né? Procuro lapidar talentos, olhar e ver, entender cada situação. Mas eu trago oportunidades, porque são jovens que, se não tiver oportunidades, eles vão se perder. São jovens que, se não forem abraçados, eles vão se perder. A gente vê lá, tem situação de crianças, pré-adolescentes, 10, 12 anos, que vão sozinhos para a igreja. Que coisa, né? Sozinhos. E a gente abraça lá e sabe o que a gente pode fazer por eles, né? E a gente foi num trabalho do Santa Cruz, do pastor Moisés, de jovens, que teve esses dias, e um jovem e um adolescente de 10 anos, rapaz. A gente tinha marcado sair da igreja 7h30, ele não apareceu, fomos. Ele foi de Uber sozinho, apareceu lá. De sozinho, 10 anos? 10 anos. Eu falei, você veio com quem? Ele, eu vim de Uber, que eu cheguei lá na igreja, não tinha mais ninguém. Eu falei, tá, mas você não mandou mensagem pra ninguém. Então, assim, um menino sozinho indo pra igreja. E imagina se a gente não abraçar. Você vê isso como sede? Acredito que sim. Curiosidade? Curiosidade. Pode ser até o movimento, Movimento? mas Estando no meio, eu pode ser prefiro que alcançado. esteja no movimento, porque pode haver um despertar no meio do caminho. Porque não é a gente que faz, né, pastor, que Com convence. certeza, com certeza. Espírito Ele não tem Santo. poder para isso. Tem. Eu tenho 2 irmãos que os pais separados, a mãe tá nas drogas. 2 jovens que tá ali, esses dias eles estavam revoltados porque o pai voltou a beber. E assim, são meninos que, se a gente não abraçar, vão se perder no mundo. Ontem eles estavam, nós demos camiseta para eles, estava no The Victor, fiquei muito feliz em vê-los lá. Então assim, a gente Faz uma precisa alegria, dar né? oportunidades, Sim. né? Por mais, na igreja... É que Mas a gente precisa- talvez a gente tenha vivido um tempo grande assim de religiosidade, né? Sim, E isso acabou atrapalhando até mesmo os jovens estarem frutificando, graças né? a Deus hoje Não é essa verdade? visão tá É muita religiosidade, não Muito. pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, né? Não pode. bastante. E daí acaba afastando os jovens. E jovem, rapaz, tem muito gás. Não Muita adianta energia, você querer né? limitar eles. É igual uma criança, né? Não. Ela não para, mas não para por quê? Porque tem energia e precisa Pastor, ser gastada. ontem, foi muito cansativo esses últimos dias, mas acabou o The Victor ontem, tava toda a galera no altar pulando.
Ficaram mais uns 15, 20 minutos tocando só música pra eles pularem ali. É isso que eles gostam. Eu acho que tem um momento pra tudo, né? Sim. Tem um momento antes, teve o culto, de aquebrantamento, eles buscando, chorando na presença de Deus, e depois é o Tempo da momento, alegria também, né? o momento deles se divertirem, porque eles têm gás pra isso. Ah, é pecado, meu Deus, né? Tá um em cima do altar, pulando, o altar é santo. Aí vem a religiosidade. E se a gente for olhar as igrejas que trabalham que tem a visão, que é religiosa, vai ficando pra trás. Porque essa é a geração que vai ficar, né? É o que nós vamos deixar para eles, né? É que vão deixar pra eles. Sobre isso. Sobre isso. E eles precisam entender que o quê? Que nem eu falei muito pra toda a galera ontem. Eu dei os parabéns pra eles, toda a equipe, tudo que fizeram, trabalho. Só que eu não deixei de falar pra eles que a glória toda é do Senhor. Sim. As pessoas rendidas ali chorando, foi o Senhor que fez, né? Foi exaustivo, foi, parabéns, fizeram com excelência, fizeram o melhor, sensacional, mas a glória é de Deus. Corre-se tanto, trabalha tanto, se dedica tanto, termina, você fica com gosto de quero mais e você gostaria que tivesse acontecendo, né? Que na próxima se mantesse. mantesse, né? Inclusive sábado agora, eu convoquei eles, né? Porque assim, a maioria trabalhou, então eles não, entre aspas, curtiram o evento, Sim. né? Eles trabalharam, mídia, dança, tem jovem lá que é do Ministério Louvor, que é da dança e é da mídia. Eu conheço essa história. Eu tenho aqui, provavelmente, né? Mas assim, eles fazem com amor, Fazem com com carinho, é impressionante. É, E às vezes até eu falo, eu sou muito contra isso, né? Porque senão vira muito um ativismo sim. ministerial, ativismo, né? Mas muitos fazendo como para Deus. Sim, né? não. Uns fazem, né? Uns fazem para querer que alguém note, Sim, que seja reconhecido, mas alguns fazendo para Deus. com certeza. Ele faz isso, faz aquilo outro, e você percebe o jovem quando ele é dedicado. Né? Sim. Caiu ali, ele não precisa que alguém esteja olhando para ele catar e colocar Não. no lugar ou, né, carregar alguém. Mas eu acho que isso é algo assim lindo, viu, Sim. Alexandre? E diante do que nós estamos falando assim, no seu coração, qual o legado que você quer deixar para esses jovens? Assim, ó, eu acredito que uma liderança, você tem que ser exemplo. Então eu tava com eles. A gente passando o fio pra cima do forro, e arranca forro, e sobe andaime, e arruma aqui, arruma ali. É assim, eu sonho em ver muitos jovens ganhando muitas almas para Jesus. Amém. Às vezes eu me sinto limitado em ter uma pregação bonita, tal, mas hoje eu tô entendendo Não é que sobre isso. hoje eu tô entendendo que não é sobre isso, e o meu chamado é descobrir talentos. É descobrir o improvável. É o que nós temos trabalhado hoje com o improvável. O improvável, aquele que ninguém dá nada. Pastor, hoje que nos surpreende na maioria hoje a das líder vezes. da mídia lá, ela não fazia nada na igreja, ela era do Efizibá. E eu identifiquei nela, porque fazia algumas artes e tal. Falei, Elaine, queria que você assumisse a mídia da igreja e da Jubrac. Assumiu. Ela montou a equipe sensacional. É mesmo. Sensacional o que eles fizeram. Então você tem a percepção, né? Exatamente. A irmã dela, ela... Não sei se o senhor conheceu o Adão, né? O Adão, claro, sim. A filha, as duas, a Rebeca e a Acho que ela Elaine. trabalha no hospital, se não me falha a memória. Não, ela trabalha na Havan. A Rebeca. Van. Até encontrei com ela o mês passado. Isso, Se a não me falha a Rebequinha. memória. Hoje ela é líder do Efizibá. A gente fala o mês passado, mas às vezes faz 3 meses, né? Passa muito rápido, né? Mas encontramos com ela, é verdade. Foi na Van. Hoje a Rebeca, ela tá na liderança do Efizibá, tem quase 30 meninas com ela. Você sabia que ela nem conversava? Não. Você não ouvia a voz dela. Eu conheço ela desde criança. Não que eu seja velho, mas conheço ela desde criança. Você não ouvia a voz dela. Não. Quando nós assumimos ali o pastoreio, eu vi um vídeo dela no Facebook, contando o testemunho dela. E ela dançava no Efizibá, mas tipo assim, aquela menina que ninguém nem sabia que ela existia na igreja. Eu lembro. Aí, rapaz, eu falei, eu vou pedir pra essa menina ministrar pra nós, trazer o testemunho dela. E ela trouxe, cara, tem um testemunho lindo, né? Tem uma doença e tal, e os médicos deram 6 anos de vida pra ela. Eu lembro de alguma coisa.
E tá aí, firme e forte, tá namorando, logo vai encaminhar pra Olha casar. só. E assim, e depois desse dia, pastor, a menina evoluiu demais, Era cresceu falta de uma demais. oportunidade. Falta de uma oportunidade. Mas você teve a visão. Exatamente. Sabe, é sobre isso, Alexandre. Eu tenho falado muito sobre isso, acho que até num podcast que eu falei sobre isso. Às vezes você olha na igreja e você vê muitas pessoas e de repente você não vê a pessoa frutificando. E às vezes não está frutificando porque está no lugar errado. Sim, E no lugar errado morre. morre. A mesma coisa quando o Davi coloca Urias lá para ir num determinado lugar. Davi sabia que ele ia morrer lá, Sim, mas na posição que ele era um soldado com excelência. com certeza. Mas às Dos vezes, melhores, né? às vezes no lugar errado, e Deus deu para você essa sensibilidade de você enxergar e colocar as pessoas certas. Se você não tem a sensibilidade, Exatamente. né, de enxergar nela, porque Deus sabe, Deus entrega, mas às vezes o homem, não, mas você nem conversa. E às vezes está esperando que alguém chegue ali e possa fazer a diferença. Sim. Então, glória a Deus pela sua vida, Amém, amém. pela sensibilidade. A gente, E ouvir isso traz uma alegria, né? a gente tem outra situação, Mateus e João. Eram dois meninos assim, também. Os dois eram amigos, são amigos ainda, né? E sempre juntos ali, a gente começou a identificar, pensa em dois meninos apaixonados por Jesus. Mesmo. Outros talentosos no pregação. Tanto é que eles que criaram o ministério de intercessão, os dois. Né? E montaram uma equipe de 12, né? E outros também que a gente identificou eles. O Mateus é um cara, sabe aquele cara apaixonado por Jesus? Quando ele começa a falar de Jesus, ele chega a chorar. Uau. Ele é fenomenal. O João já é na área da libertação. Tipo assim, tanto é que ele... É sobre isso. E assim, os meninos encaminhados, sabe? E eu falo, né, pastor, 12 cestos cheios, se o senhor precisar de 12 pregadores, nós temos aí, ó. Já sai daí. Os meninos. E pregam com autoridade, assim. O João tem uma sabedoria que ele tá ensinando o pessoal da intercessão, sobre orar, sobre brecha, enfim, todo o que envolve um ministério de intercessão. E os jovens comentando, o João, ele tem uma sabedoria que a gente não imaginava que ele tinha. Né? Coisa do céu, né? Coisa do céu. Então, assim, a igreja precisa ter essa sensibilidade com os jovens. Verdade. Mas parte dos líderes, Porque, né? assim, esses meninos, se eles não são inseridos na juventude, né? Porque a gente inseriu eles. Sim. Né? A gente trouxe para perto. Confiou, né? Acreditou, Confiou. né? Imagina, só mais um jovem. Só mais um. A gente acha que Deus é obrigado a acreditar na gente, mas não acredita em Exatamente. pessoas, né? E aí pode se perder um talento, né? Uau. Talento entre aspas, né? Um diamante, vamos dizer assim. E são meninos que sedentos por Deus. Eu tenho certeza que vão dar muitos frutos. Amém. Muitos frutos mesmo. Eu acredito. Bom, falar de jovens a gente falou um pouco, né? Mas eu queria falar um pouquinho sobre você também. Você nasceu numa família cristã? Como que é? Desde criança servindo ao Senhor, com a família? Como que é? Não. Minha mãe, ela foi da cristã primitiva, né? Aham. Mas separou do meu pai, eu tinha 1 ano e pouquinho. E aí ficava aquela vida de vai na igreja, não vai e tal. Então eu não cresci no berço cristão, mas a gente sempre foi orientado com princípios cristãos, Sim. né? A mãe, por mais que era afastada, sempre nos criou com muita rigidez, né? E nos orientando, muita coisa. E aí, com meus 17 anos, nós tínhamos um time de futebol. Comecei a querer conhecer o mundo, né? 16, 17 anos. Saí um pouco na noite. Mas eu tinha um time de futebol e a gente começou a ser chamado por Deus. Só que a gente não comunicava um com o outro, a gente tinha vergonha, né? Olha só. E aí a gente jogava praticamente todos os dias, né? E aí começou a falhar os jogos, né? Porque, eu não posso. Aí, por que você não pode? Porque eu vou pra igreja, tem um culto hoje. Mas como assim, você tá aí na igreja? Tá, eu também tô. E foi assim, todo mundo do time se converteram, né? Mais interessante... Que bacana, que interessante isso. Mas antes disso, pastor, eu gostava muito de futebol, jogava muito, quase todo dia. Eu morava no fundo de uma quadra. E na época a minha irmã, a Cíntia, né, que faleceu, ela trabalhava com os jovens lá no Pisa.
E vinha o Josué, vinha minha irmã, mais vários jovens lá. E eles chegavam, rapaz, bem na hora que eu ia jogar bola. Isso me deixava louco. Mas eles iam me evangelizar. Domingo à tarde, sábado à tarde. Na hora do futebol. Na hora do futebol. E falavam de Jesus pra mim. Minha irmã fazia 15 minutos com Jesus na escola. Eu era terrível, né, na escola. Moleque, eu era daqueles que os pais não deixavam os filhos brincar comigo. E ia fazer 15 minutos com Jesus, chegava na sala. Ô Cíntia, leva teu irmão, que ele precisa, né? E foi indo, e aí Deus foi trabalhando, né? Foi trabalhando na minha vida. Daí logo fui... Eu estudava no Lee Davis e eu começava na segunda-feira ter um culto na igreja presbiteriana ali na Guaranis, na Filadélfia. E eu comecei até a matar a aula pra ir pro culto. Olha só. E a gente ia até escondido, porque tinha vergonha, né, do pessoal ver a gente. Então a gente saía, assistia a primeira aula, acabava 7:50, ia pro culto, o culto acabava às 9:30, 10 horas, a gente voltava ali na frente do colégio, mas ninguém sabia que a gente Ninguém imaginava, né? Mas Deus já estava trabalhando na nossa vida, né? Na minha, o Fernando também, que foi líder de jovens, e os demais. Aí hoje eu tenho o Silas, que também era no nosso time, ele dá aula no ISBEL de teologia, né? E outros que também caminharam aí, estão na obra, fazendo a obra, uns mais aprofundados, mas outros praticamente quase todos seguindo ao Senhor, né? E aí eu fui num acampamento de jovens. Olha como que é interessante, a gente fala às vezes no movimento. Eu fui num acampamento de jovens, fiquei na igreja e tô na Viliara aí há 25 Você chegou anos. a congregar no Pisa, no Jardim Pisa? Não, eu não. Só a Cíntia. A Cíntia e a Miriam. Eu lembro a Miriam. Eu lembro dela, da Elas época do congregaram. Pisa. Você não. Porque quando eu me converti em 99, 98, mais ou menos, 99 já tinha a Viliara, né? E eu me batizei em 13 de agosto de 99, então provavelmente fui pra igreja ali, fui no acampamento de carnaval, em fevereiro, mais ou menos. Então a Cíntia me chamou pra ir, fui, conheci os jovens e fiquei. Que bacana. E estamos aí 25 anos trabalhando com 25 jovens. anos. E sempre de boa. Quando jovem, depois que começou a seguir a Jesus, sempre firme. Sempre firme, nunca desviei, graças a Deus. Sempre firme, né? Aí eu fiz faculdade de teologia na Unifil. Fiz 4 anos ali, né? Aí eu fui pra Curitiba, daí eu fiz a escola de ministérios Tempo das Águias, que foi a igreja que eu congreguei com eles lá durante um tempo, que eu fiquei lá. E daí fiz uma convalidação na Unifil também. E estamos aí agora na disposição da Mas obra. é interessante assim, né? Porque alguém falou de Jesus para você, alguns pais não queriam que você andasse com os filhos, na verdade, e você hoje é pastor de jovens. Eu faço essa colocação. O que você diria, de repente, para um jovem que vem de uma família disfuncional? O que você diria para ele? Pastor, não sei se o senhor sabe, primeiro ponto, eu tive o meu pai assassinado. Então, eu sou um cara que, se o jovem vir contar pra mim história, porque minha família é destruída, minha família não sei o quê, meu pai foi assassinado com uma facada no peito, saída de banco. Eu tinha tudo pra me revoltar. Tanto é que os assassinos do meu pai estavam na rua, e na mesma rua de um amigo meu morava, que meu amigo meu morava. E uns outros amigos falaram pra mim: Alexandre, o cara tá lá. Me colocaram uma arma na minha mão pra eu ir lá e matar os caras, com 16 anos. Então assim, mas, lógico, toda uma criação da mãe, né, também. Sim. Mas eu já tinha esse temor de Deus, mesmo não conhecendo profundamente, Sim. né? E assim, isso aí veio da sua mãe, né? veio da mãe. A família do meu pai também era da cristã, mas eu nunca tive um relacionamento mais próximo. A gente ia, quando o pai era vivo, a gente ia um final de semana assim, um final de semana eu ficava com a mãe, um final de semana com ele. Então era um relacionamento não tão próximo, né? E aí a mãe sempre tinha aqueles altos e baixos, né? De cristã, de congregar a igreja. Daí a Cíntia se firmou mais no Pisa, a Miriam. Mas eu já estava na fase de adolescente. Mas voltando,
Então você É. vem de uma família disfuncional, Sim, os pais separados. assim como eu. Minha mãe trabalhava numa fábrica de costura à noite, de dia, e à noite ela ia para um ateliê fazer roupas finas. Eu ficava na rua o dia inteiro. Dia inteiro, até 10 horas da noite ficava pra rua. Ficava sozinho o dia inteiro. Aí a Cíntia já tinha uma idade, começou a trabalhar, estudava à noite, trabalhava de dia. A Miriam fugiu de casa com 14 anos, né? Fugiu com o namorado. Então, assim, totalmente funcional. E o que eu falo? Alguns jovens chegam lá reclamando dos pais. Porque o pai não ama, porque o pai é bruto, porque o pai briga, porque não tem sentimento pai. E o que eu falo pra eles? Como que você quer cobrar amor do seu pai se eles não tiveram? Como que você quer cobrar carinho do teu pai se ele não teve carinho? Mas você tem uma vantagem, você conhece a Deus. E tudo isso tem que ser suprido na sua vida. E você precisa fazer diferença e levar isso para dentro da tua casa. Então, porque meus pais não me entendem. Tive uma jovem, meus pais não me entendem. Falei, tá lá na tua casa. Quem que é cristão lá? Quem conhece a Deus? Só eu. Falei, então, quem tem que ser entendido é eles, não é você. Porque Forte, você né? conhece a Cristo, você tem Você que tem paternidade. que fazer a diferença, né? Então você tem que levar essa paternidade. Você tem que amar os seus pais, você tem que demonstrar amor por eles, para que eles possam ser transformados pelo poder de Deus. Porque você já está aqui. Você já está tendo conhecimento. Você já está tendo intimidade com Deus. Você já conhece um amor paterno, né, que é o amor de Deus. Então não adianta você cobrar algo do seu pai e da tua mãe que eles não tiveram. Que os antigos era tudo bruto, né, pastor? Sim. Era assim. Chinela, cinta. Era E assim. eu peguei uma fase dessa, eu apanhei muito de cinta. Ixi. Então, assim, não tiveram amor, porque eles foram criados assim, né? Isso vem de muitos tempos. E então é isso que a gente fala pra eles. Eu fui criado assim, mas não é sobre. Uhum. Mas assim, às vezes eu assisto algumas situações, né, eu vejo filhos de repente dizendo o seguinte: ah, mas eu venho de uma família, eu sofri muito e tal, isso. E eu fico pensando, eu tinha tudo para ser um pior bandido do Brasil, Sim. sabe? Sentimento de vingança e eu dizia que quando eu crescesse eu ia fazer algumas coisas. Fui morar em lugares perigosos em São Paulo, sabe? Por causa da minha história. Uhum. E aí eu pensei em fazer algo errado, não fiz. E Deus ainda acabou colocando amor no meu coração. Então eu disse o seguinte: se Deus trabalhou na minha vida, eu poderia ser o pior. É atitude. Sim. Eu resolvi não ser aquilo que o mundo queria que eu fosse. Eu mudei de ideia. Eu falei assim, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero para a minha vida. E eu vim. Então, a gente falando sobre isso, Alexandre, não é querer expor você, mas assim, poxa, hoje você é um pastor de jovens. Uhum. Hoje você tem uma família edificada, né? Você tem uma esposa abençoada que trabalha ao seu lado. Sim. Você tem um filho dentro da igreja, um filho que está do seu lado. Mas você vem também de uma família disfuncional. Totalmente. Né? E Deus agraciou você. Deus abençoou você. Você sentiu-se amado pelo Pai, né? Pelo Pai eterno. Exatamente. E eu tô fazendo questão de falar sobre isso, porque talvez alguém possa estar nos assistindo agora dizendo o seguinte: para mim não tem jeito. Porque um dia eu tive que chamar o meu filho e falar o seguinte: olha, você me perdoa? Eu não sei ser seu pai. Eu estou aprendendo a ser teu pai porque eu não tive lá atrás nenhuma referência. Exatamente. Se eu fosse usar a referência do meu tio, da onde me criou, eu seria uma criatura terrível. Imagino. Né? Porque eu jurei vingança, mas Deus tirou isso do meu coração. Então eu disse para o meu filho, falei: filho, por favor, me entenda, eu estou aprendendo a ser. Você vai ter eu como referência, ou boa, ou talvez não tão boa aos seus olhos, né? Espero que seja boa. Sim. Mas eu não tive referência. E aí? Então, eu creio que ele entendeu, né? Ele está presente, mas eu creio que ele entendeu na época. Eu falei assim: eu não tive referência. E como é difícil quando você não tem uma referência.
Eu tenho lutado, porque às vezes eu tenho algumas atitudes com o Davi que depois eu me arrependo, Sim, mas porque eu não tive Sim. também sim. alguém que me direcionou. Mas eu tenho certeza que o Davi vai ser um grande pai. Eu creio também. Ele vai ser um grande Meu filho pai, será um grande pai, os meus filhos. porque por mais que a gente erre, talvez, mas eles estão tendo uma referência. Mas não faltou amor. Não faltou amor. A gente talvez Não erra faltou cuidado. querendo acertar, né? E às vezes a gente cuida até demais, né? Sim, Protege até demais porque a gente não teve lá atrás, né? exatamente. Mas assim, eu glorifico a Deus pela sua vida, Amém. por aquilo que você tem feito, né, na igreja ali da Vila Iara, com os jovens, e saiba de uma coisa, tua recompensa não será aqui, Eu creio. né? Aqui amanhã ainda alguém pode reclamar de você, Sim, mas o que você está plantando, a colheita vai ser em outro lugar. eu creio. Mas fala um pouco da esposa. A Virgínia, então, nós nos conhecemos na igreja, né? Ela foi do Pisa também. Eu lembro dela do Foi do Pisa. Pisa, morava na Por isso que eu frente. acho que eu liguei você junto ao Pisa, por esse motivo, porque eu lembro pode dela ser. do Pisa. E ela vem de uma família da congregação cristã, né? Só que ela morava na frente da igreja, foi pro movimento de jovens, né? Começou a congregar ali no Pisa, daí ela saiu, ficou afastada um tempo, e ela voltou para Viliara, junto com a Sandra. Não sei se conheceu a Sandra também. Talvez eu lembre, mas É, por nome sim. até a gente É que na época eu lembro que veio a Leila, veio tinha muita né, esse gente. pessoal que veio do Aham. Pisa, veio bastante gente. E aí ela começou ali na nossa igreja, foi onde a gente se conheceu, né? E aí começamos a namorar, namoramos 3 anos, depois nos casamos. Eita. Então, E depois veio o da visão. depois veio Davi. Eita, Davi. Quando a gente começou a namorar, porque assim, a gente tem um chamado pastoral, e eu falei pra ela, você quer namorar comigo mesmo? Mas você precisa entender que eu tenho um chamado pastoral. Isso é importante, né? É. Esse diálogo, essa conversa, né? Você precisa, às vezes tem algum assunto, eu falo, mas eu te avisei lá atrás. Lembra? Né? Então assim, eu falei pra ela, ela falou, não, eu aceito. Tem tantos pastores que sofrem por não ter a esposa do lado, né? E aí a Virgínia, assim, ela é sensacional, trabalha demais. Trabalha demais. Chega, ela é maravilhosa, assim, em termos, veste a camisa mesmo e ela não é aquela que gosta de aparecer, né? Ela faz nos bastidores, faz o trabalho dela e eu louvo a Deus pela vida dela, com certeza, e eu tenho certeza que Deus tem algo muito maior. Você tá falando da sua, tô lembrando da minha. É, É a mesma coisa. Companheira, tá Preciso. do lado, né? precisamos Amém. dela. E orienta, né? É o radar, né? Sim, sim. Às vezes a gente vai fazer algo, amor, não é assim, faz assado, né? Melhor não desse jeito. Sim. Né? E eu fico pensando agora, Alexandre, quantos pastores, né, que já desistiram do ministério por causa do cônjuge, né? Sofre. Quantos pastores que talvez estejam sofrendo agora, né? Exatamente. Puxa vida. Às vezes separam, né? Separa e aí A esposa não entende o ministério, não né? entende o ministério, se separam, aí para se reerguer é complicado, É né? muito difícil. Muito complicado. Por isso que é uma decisão muito importante essa de casamento, né? Principalmente quem tem chamado. Exatamente. Principalmente quem tem chamado. Não Que pode brincar. É um negócio importante demais, né? Importante. Ô, Alexandre, eu acho que a gente poderia... Você poderia fazer uma oração agora, abençoando todos os pastores e os seus cônjuges, assim como todos os líderes dos jovens. Amém. Vamos fazer isso? Vamos. Para que Deus alcance agora você que está nos assistindo, né? Crê no poder da oração? Eu creio. Amém. Nós vamos orar então para que você seja alcançado, independente da denominação que você faz parte, mas de repente você clicou nesse vídeo aqui e está assistindo. Deus está querendo alcançar a sua vida, tá bom? Não desiste não, né, Alexandre? Não. O começo é muito difícil, né? É difícil, mas o meio é difícil, o fim E também o final é difícil. também é difícil. E o que importa é que o Senhor seja glorificado, Glorificado, e eu falo pra você, é muito gratificante, pastor. O senhor é pastor, né? Tá aí com a galera também, uma igreja, mas é gratificante você ver ontem, vendo os jovens chorando na presença de Deus, sabe? né? Quebrantado. Quebrantado, e se emocionando, isso aí
não tem como nem falar, né? Não tem. Eu sou muito grato a Deus, sou muito feliz Glória a por Deus. ver e eu creio que vai vir muitos frutos aí, muitas almas vão ser Amém. alcançadas por essa galera aí. Em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, primeiro nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por ter nos alcançado, pela tua graça ter nos alcançado, porque se não fosse ela, eu não sei o que seria de mim, Senhor, e eu sou grato a ti por isso, mas nesse momento eu quero primeiro interceder pelos pastores, suas famílias, homens que têm sofrido talvez os seus ministérios, passando por dificuldades financeiras, dificuldades familiares, né? Dificuldades com suas esposas, com filhos. Sabemos o quanto esses homens são atacados pelo inferno, pelo nosso inimigo, mas Senhor, eu quero pedir que o Senhor possa estar cuidando de cada um deles. Aqueles que têm tentado em desistir, que o Senhor possa trazer motivação, que o Senhor possa trazer renovo, que eles possam ter convicção daquilo que o Senhor é e daquilo que o Senhor tem para a vida deles. Que o Senhor possa alcançar corações de esposas, coração de filhos, em nome de Jesus, para que esses pastores tenham suas famílias do seu lado, sua esposa, seu filho, que eles possam compreender que a nossa recompensa não está aqui na terra. A nossa recompensa não é aqui que nós vamos receber, mas sim na glória com o Senhor. Mas dê sabedoria também para esses homens, que eles possam compreender que eles precisam ter tempo para sua família, para sua esposa, para o seu filho, porque a tua palavra diz que há tempo para todas as coisas. E que o Senhor também, Senhor, use esses homens para levantar jovens que muitas vezes estão sedentos para fazer a sua obra e não são vistos, que o Senhor possa abrir os olhos deles, para que eles possam enxergar nos improváveis, naqueles que ninguém talvez nem conhece, nem lembra se citar o nome, nem sabe quem é nas igrejas. Mas usa a vida deles, Senhor. Usa eles para dar oportunidade para esses jovens. Pai, porque eu sei que existem jovens sedentos e jovens que vai frutificar. Porque, Senhor, os jovens não é a igreja amanhã. O jovem é a igreja hoje. Nós podemos ver quantos jovens são ativos nas igrejas, aqueles que têm recebido oportunidades, têm feito com excelência. Portanto, Senhor, abre as portas, abre o coração, abre os olhos dos pastores e líderes das igrejas do Brasil, para que eles possam, Senhor, começar a dar oportunidades, começar a entender o chamado dos jovens, começar a entender que cada jovem das suas igrejas existe um chamado para eles. E talvez também ter paciência, Senhor, paciência com aqueles que muitas vezes têm um talento, mas não leva muito a sério as coisas de Deus, mas eu sei que esses talentos precisam ser lapidados, precisam ser cuidados, precisam ser acompanhados. Levanta pessoas, Senhor, para esses pastores, ajudar esses pastores. Porque, Senhor, eu vejo que uma liderança sozinho não vai a lugar nenhum, Senhor. Precisa ter pessoas ao seu lado. Que esses pastores entendam, Senhor, que eles precisam formar líderes. Uma igreja só cresce, Senhor, quando existe uma base de líderes. Portanto, Senhor, abençoe cada um deles. Dê sabedoria, dê entendimento, dê a direção do Teu Espírito para que tudo que eles fizerem, Senhor, seja para a honra e glória do Teu nome. As famílias, Senhor, que estão assistindo, pai e mãe, Senhor, que eles possam ser pais de verdade, que eles possam ser pais presentes, que eles possam, Senhor, às vezes eu vejo criancinhas, Senhor, de 1 ano e meio já com o celular na mão, Senhor. Os pais querem ter o seu tempo e deixar o filho ali intertido com o celular na mão, mas que eles possam, Senhor, entender que o que os seus filhos precisam é a presença deles. Porque, Senhor, eu entendo que quando você não tem um relacionamento com teu pai na terra, existe uma grande dificuldade de ter um relacionamento com o Senhor. Portanto, Senhor, restaura famílias, restaura jovens,
Traga de volta os perdidos, os desviados, Senhor, para que a sua obra possa avançar, Senhor. Usa a vida da juventude do Brasil, de Londrina. Usa cada jovem. Levanta jovens dispostos, Senhor, a pregar a tua palavra, a evangelizar, a ganhar almas. Jovens apaixonados pelo Senhor e apaixonados pela sua obra, Pai. Em nome de Jesus é que eu oro e abençoo todos que estão assistindo, ouvindo esse podcast em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que você possa ter sido alcançado onde você está aí. Acredite, Deus sempre será o nosso Pai eterno. Amém. E nós estaremos sob os cuidados dele. Puxa, Alexandre, que bom que você veio. Eu que agradeço. Foi uma bênção estarmos juntos e falarmos do amor de Deus, né? Amém, com certeza. Que Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério, Amém. sua profissão, o seu trabalho, sua esposa, o seu filho, Amém. e que você tenha muitas alegrias aí, em Amém. nome de Jesus. E ainda quero fazer uma viagem com vocês, hein? De missões? Tem isso no meu coração. Amém. Hora certa, Deus vai. No mês de Vai dezembro preparar. estamos indo para o Paquistão. Olha que beleza. Vamos libertar mais uma família. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Deus abençoe viu? também esse trabalho lindo que o senhor faz. Não é para qualquer um, né? A gente sabe das dificuldades, né? A obra de Deus é muito difícil de fazer, né? Porque existem as dificuldades, né? Mas é um trabalho lindo que poucas igrejas fazem, né? Mas louva a Deus também pela vida do Senhor, que Deus continue Amém. usando, abrindo as portas. Isso é maravilhoso. Quem sabe um dessas famílias vai ser um ganhador de muitas almas. Né? Amém. Eu Em nome de creio. Jesus. Pode ganhar uma, tá bom? É. Mas se ganhar multidões, melhor ainda. Com certeza. Deus abençoe. Muito viu, pastor? obrigado, Obrigado viu? pelo convite, Obrigado. tá? Meus queridos, é sobre isso, né? Vou até pegar um gancho no que ele disse aqui. Então você sabe que o motivo desse podcast é, através dos amigos do bem, é alcançar famílias que são escravas hoje no Paquistão e muitos já estão na liberdade, trabalhando agora para o seu próprio sustento. E também os órfãos do Haiti que nós ajudamos a cuidar lá de 8 orfanatos. Então você que tem participado do podcast. E também você pode nos ajudar adquirindo uma dessas camisetas que você vai ver agora, tá bom? Você vai estar nos ajudando nesse trabalho. Então você pode ligar através do telefone 43 99123 3350, tá bom? E então fica aí o recadinho, você pode nos ajudar também, tá bom? E quero pedir para vocês também o triplo C. Curte, comente, compartilhe. Entre lá também no nosso Instagram e ali você vai ver também os amigos do bem. E espero que vocês a cada dia busquem no Senhor, porque é somente nele que nós temos o socorro verdadeiro. Tá bom? Alexandre, muito obrigado. Que Deus continue abençoando vocês poderosamente. Felipe, muito obrigado. E até a próxima, se o Senhor assim permitir. Um beijo no coração de vocês e bom descanso.